11 Paraíso dos deuses demoníacos 851 Conhecimento tradutor, Yuki Daruma Translations editor, Yuki Daruma Translations. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site link na descrição. Enquanto os dois reis magos sentavam-se silenciosamente no ar e protegiam Fan Xingjian, eles também relembravam as informações que haviam recebido do monumento sem palavras. Em suas lembranças, eles pareciam ter entrado no monumento sem palavras diretamente por sua vontade marcial. Eles chegaram em outro mundo, então aprenderam, cresceram e eventualmente morreram lá. No entanto, os detalhes de suas memórias tornaram-se borrados e vagos, e apenas o conhecimento que aprenderam ainda permaneceu muito claro, permanecendo em suas mentes. O Rei Mago de Ouro pensou: há informações demais no monumento sem palavras sobre o mundo microscópico, especialmente na área de trovões celestiais e forças de magnetismo terrestre e forças nucleares. Eles não se sobrepõem à pesquisa de nossa facção de robês dourados, preenchendo os espaços em branco de nossa pesquisa. É realmente uma surpresa inesperada. Mas quem foi a pessoa que criou esta relíquia? Não parece haver vestígios de magia negra. Alguém tão poderoso já apareceu na Terra antes. Muito em breve, os dois reis magos estavam absortos em absorver o novo conhecimento que obtiveram do monumento sem palavras. Eles trabalharam duro para revisar o conhecimento sobre o reino microscópico e tentaram fundir essas novas informações em seu próprio cultivo, mais uma vez elevando seu domínio do reino microscópico. 3 dias consecutivos se passaram assim. Enquanto os dois estavam imersos no processo de absorção do incontável conhecimento e profundidade, um sentimento os sacudiu e eles abriram os olhos. Fluxos de eletricidade romperam da superfície da Lua, subindo aos céus. Eles eram como rajadas de canhões de plasma subindo para as nuvens e emitindo quantidades esmagadoras de luz e calor. Simultaneamente, os dois reis magos sentiram uma aura pulsante estendendo-se sob seus pés. Uma série de estrondos caóticos ecoou no espaço vazio, e inúmeras montanhas e cráteres na superfície da Lua se despedaçaram no meio do local onde Fan Xingjian estava. O que está acontecendo? Isso não é bom. Se isso continuar, esse corpo astronômico vai se despedaçar. Os semblantes dos dois reis magos eram sombrios e esse pensamento acabou de passar por suas mentes quando sentiram um intenso piercing em toda a pele. No momento seguinte, uma miríade de luz de espada passou por seus olhos, e parecia haver uma explosão de abalar o mundo ressoando em seu cérebro. No momento seguinte, 1/4 da superfície da Lua se despedaçou. Inúmeras rochas quebradas, pedaços de montanhas e enormes pedregulhos dispararam em meio a estrondos altos e repetitivos. Eles surgiram em direção ao vácuo do universo. Cuidado! Vamos enviar nossos poderes juntos e não deixar este corpo astronômico se estilhaçar. Caso contrário, toda a Terra estará em perigo. Os dois reis magos chegaram a um acordo instantaneamente através da troca de correntes de informação que aconteciam em suas consciências. Era porque eles sabiam que se Fan Xingjian descobrisse que eles não faziam nada apesar de estarem lá, ele não os deixaria escapar facilmente. 2 correntes de luz, uma negra e outra dourada, subiram ao céu, transformando-se em camadas de enormes redes que cobriram a superfície da Lua. Era como se as redes quisessem bloquear e empurrar para trás todas as pedras e pedregulhos que explodiam. Especialistas semideuses já podiam destruir cidades e acabar com países. No nível divino, os especialistas poderiam facilmente destruir uma área que se estendia por vários milhões de quilômetros quadrados. Acontece que quando os especialistas do nível divino lutavam entre si, eles tendiam a concentrar a proeza destrutiva em seus oponentes. Portanto, na maioria dos casos, o alcance de suas proezas destrutivas não seria exibido. Agora, com os dois reis magos unindo forças, eles exibiram as proezas destrutivas de especialistas de nível divino que pareciam ser de um desastre natural. Com o aceno de suas mãos, eles conseguiram suprimir 1/4 das explosões na superfície da Lua. No entanto, parecia que as explosões desta vez eram muito sérias. No começo, os dois reis magos ainda conseguiam se segurar.
No entanto, mais de 10 segundos depois, o estado danificado da superfície da Lua de repente cedeu e explodiu a uma velocidade ainda mais intensa. Muitas montanhas, que tinham mais de vários milhares ou mesmo 10.000 metros de altura, subiram aos céus, esmagando-se em direção ao brilho dourado e preto. Uma quarta da área da superfície da Lua parecia ser como pedaços de pedra que foram detonados. Eles continuaram quebrando, fazendo com que inúmeras montanhas, pedregulhos e fragmentos de rocha voassem. O derramamento parecia ser interminável. De fato, com um total de mais de dezenas de bilhões de toneladas de montanhas esmagando-se contra os dois reis magos, até eles sentiram uma pressão imensa. As vontades marciais douradas e negras continuaram tremendo. Era como se as coisas contidas dentro deles fossem abrir caminho e voar em direção ao vasto espaço vazio do universo a qualquer momento. É impossível. As explosões estão cada vez mais fortes. Não há mais como segurá-los. Assim que os dois reis magos estavam prestes a desistir, um grande brilho caótico explodiu do centro da lua. A aura intensa fez com que os olhos de ambos os reis magos se contraíssem, e suas vontades marciais recuaram incontrolavelmente. No entanto, como suas vontades marciais recuaram desta vez, as explosões da lua não continuaram a se espalhar. Pelo contrário, as incontáveis montanhas e pedregulhos que disparavam diminuíram a velocidade e eventualmente pareceram formar um novo equilíbrio, espalhando-se no espaço vazio do universo e tornando-se novamente parte da Lua. Os dois reis magos assistiram a esta cena em grande choque. A Lua inteira era como um sorvete explodido, com a metade inferior relativamente intacta enquanto a metade superior ainda apresentava um estado de erupção. Quase um quarto da Lua havia se partido. Os fragmentos flutuavam no vácuo, mas não se afastaram muito da Lua. Em vez disso, eles continuaram a fazer parte da Lua, circulando ao redor da Terra. Alguém interrompeu à força as explosões na Lua e manteve um novo equilíbrio gravitacional. A única pessoa que poderia ter feito isso era claramente Fan Xingjian. Os dois reis magos trocaram um olhar e viram uma expressão de grande espanto nos olhos um do outro. Perto de um quarto da Lua foi detonado. Eles eram perfeitamente capazes de fazer algo assim. Foi puramente uma destruição de área ampla. No entanto, para eles ser capaz de parar as explosões com grandes poderes depois de terem sido detonadas e ainda manter o equilíbrio original das forças astrais, isso era extraordinariamente aterrorizante. No entanto, ao pensar na proeza que Fan Xingjian havia demonstrado na batalha contra o Deus Maligno, os dois foram capazes de aceitar isso. Em alguns flashes, o Rei Mago Negro e o Rei Mago Dourado se transformaram em dois feixes de luz e cortaram o céu, aparecendo no centro da lua. Eles viram aquele monumento sem palavras flutuando em um espaço vazio, e Fan Xingjian estava no ar, parado diante do monumento sem palavras. Seus olhos brilharam com a luz da espada enquanto ele olhava para o monumento sem palavras. Preceptura Imperial, o que foi isso antes? Fan Xingjian acenou com a mão e disse, não é nada. Apenas aceite como se eu tivesse um pesadelo. Um sonho. Minha vontade marcial afundou neste monumento sem palavras, e todas as diferentes reações refletidas em meu físico conjurado, acidentalmente dando origem a algumas das reações instintivas do físico conjurado e, assim, causando dano. Mas como já entendo a razão por trás disso, algo assim não acontecerá novamente no futuro. Depois de dizer isso, Fan Xingjian voltou seu olhar para os dois reis magos, dando uma sensação de frio. O que vocês dois compreenderam do monumento? Os dois ficaram atordoados por um tempo antes de dizer, não nos lembramos do que aconteceu lá dentro. Só nos lembramos do conhecimento que aprendemos. Paraíso dos deuses demoníacos 852 estágios de batalha e limpeza. Você esqueceu? Os dois reis magos foram pegos de surpresa. Será que o preceptor imperial ainda se lembra? É provável que seu cultivo seja insuficiente, então você não consegue se lembrar dos detalhes. Os olhos de Fan Xingjian brilharam e ele olhou para o monumento sem palavras mais uma vez, deixando aquela linha deriva nas mentes dos dois reis magos.
Eu ainda preciso entrar mais uma vez. Vocês dois fizeram um bom trabalho agora. Eu ainda preciso que você continue em guarda. Quando a vontade marcial de Fan Xingjian se chocou contra o monumento sem palavras mais uma vez, ele sentiu que tudo diante dela estava embaçado e caótico. Era como se ele estivesse passando por incontáveis períodos de tempo e espaços antes de chegar a um trecho de escuridão. Não havia ar ou luz do sol, e a temperatura parecia ser mantida eternamente em aproximadamente 270 graus Celsius negativos. O ambiente era tão duro quanto um vácuo no espaço. No entanto, isso não era nada para Fan Xingjian. Ele acendeu um feixe de luz que irradiava em todas as direções como o sol. A uma distância de mais de 10 quilômetros de Fan Xingjian, havia um homem de cabelos compridos vestido com uma túnica de padre olhando para ele. O homem não tinha a intenção de conversar. No exato momento em que viu Fan Xingjian, o homem já havia estendido a palma da mão em direção a Fan Xingjian. Morrer. Estando na escuridão sem ar ou luz do sol, era impossível se comunicar através da linguagem. Fan Xingjian apenas sentiu uma vontade marcial extremamente violenta explodindo em sua mente. No momento seguinte, a palma da outra parte já havia atingido o peito de Fan Xingjian. Estrondo. Um poder, que era como se uma estrela tivesse caído e o mundo desabado, explodiu em seu corpo. Ao mesmo tempo em que o semblante de Fan Xingjian mudou, raios de luz saíram de seu corpo e cortaram o corpo de seu oponente. No entanto, eles eram como espadas longas comuns cortando contra uma placa de aço. O manto do oponente se estilhaçou, mas seu corpo físico estava ileso. Em vez disso, seu corpo estava envolto em uma camada de vontade marcial, bloqueando completamente os ataques de Fan Xingjian. No momento seguinte, o homem deu um soco e o esmagou ferozmente no punho de Fan Xingjian. Bang! Os dois continuaram a trocar golpes nessa extensão infinita de escuridão. A força e a velocidade do oponente ultrapassaram em muito as do Rei Mago Negro e do Rei Mago Vermelho que Fan Xingjian havia enfrentado no passado. Embora a força e a velocidade do oponente fossem muito inferiores às do guerreiro da tribo do Deus Maligno, o homem tinha técnicas de batalha que superavam em muito as do guerreiro. O homem continuou exibindo todos os tipos de técnicas marciais secretas, forçando Fan Xingjian a lutar constantemente com força total usando a formação de espada de erradicação celestial. Como esperado, este ainda mais forte. Embora o oponente fosse muito poderoso, Fan Xingjian há muito se acostumou com as batalhas consecutivas depois de entrar no monumento sem palavras. Depois de testar as capacidades do oponente, 4 raios de luz da espada subiram no ar e camadas de artes ilusórias foram lançadas. Aquele homem imediatamente parou, aparentemente incapaz de rastrear os rastros de Fan Xingjian. No entanto, Fan Xingjian foi capaz de atacar continuamente seu oponente sem que ele percebesse. Raios de luz da espada atingiram o homem nas vestes do sacerdote, mas seu corpo estava envolto em uma densa camada de correntes de ar branco. Depois de receber milhões e milhões de cortes consecutivos da luz da espada, apenas um pouco da força do homem foi esgotada. No entanto, foi uma sorte que, após as sucessivas batalhas no monumento sem palavras, Fan Xingjian também descobriu que a outra parte parecia ser uma existência que não tinha inteligência e só era capaz de agir com base em seus instintos. Depois de perceber que não conseguiu localizar Fan Xingjian, aquele homem imediatamente entrou em modo de defesa total. Fluxos de vontade marcial se transformaram em correntes de ar branco leitoso e envolveram seu corpo completamente. Depois que a guerra de atrito continuou por uma hora, Fan Xingjian finalmente conseguiu desgastar e matar o oponente, fazendo uso do fato de que o oponente não possuía nenhuma inteligência. No momento seguinte, um ponto de luz desceu do céu. Fan Xingjian sabia que essa era a recompensa por ter derrotado o oponente. Ele não resistiu e permitiu que o ponto de luz entrasse em seu corpo. Então ele instantaneamente sentiu muitos pedaços de conhecimento e várias profundidades sobre o mundo microscópico aparecendo em suas memórias. O monumento sem palavras era extremamente misterioso. Desde o momento em que a vontade marcial de Fan Xingjian entrou, ele se envolveu em batalhas,
uma após a outra. Embora não fossem batalhas reais, mas apenas trocas de vontades, ainda assim pareciam extremamente realistas. Começou no nível de pessoas comuns no início, passando para o nível de soldados das forças especiais e, finalmente, atingindo o ponto atual em que a resistência do corpo desse oponente superava em muito a do Rei Mago Vermelho. Cada novo oponente era mais poderoso que o anterior, e o ambiente de batalha também se tornava cada vez mais abominável. Além disso, cada vez que Fan Xingjian derrotava seu oponente, ele conseguia obter um conjunto de conhecimentos como recompensa. Fan Xingjian silenciosamente sentiu a profundidade do mundo microscópico e juntou com o conhecimento que havia obtido anteriormente. Embora ele ainda não estivesse incorporado totalmente em sua formação de espada de erradicação celestial, Fan Xingjian foi capaz de sentir que a aplicação de seus poderes havia se tornado ainda mais hábil. Simultaneamente, uma figura humana apareceu lentamente e Fan Xingjian sabia que o seu próximo oponente havia aparecido. Depois de derrotar mais de 50 oponentes consecutivamente, a aura de Fan Xingjian estava cada vez mais profunda e insondável. Fluxos de intensa luz caótica irrompiam de seu corpo e ocasionalmente depois desapareciam. Até agora, matei mais de 700 oponentes no total. É verdade que cada um é mais forte que o anterior. No entanto, todos eles são humanos. De onde vieram esses especialistas? Eles também são da Terra. Por que não os vi antes? Fan Xingjian franziu a testa e não pôde deixar de lembrar o que experimentou quando lutou pelos seus de 9 camadas anteriormente. Ele chegou ao mundo paralelo da Terra e inicialmente pensou que a Terra e o Miracle World eram o mesmo lugar existindo em diferentes pontos da mesma linha do tempo. Foi por isso que ele tentou guiar a Terra para se mover em direção ao Miracle World. No entanto, ao que parece, em termos de aspectos astrológicos ou terrenos geográficos, eles não pareciam ser o mesmo mundo. Além disso, a existência das relíquias da Lua parecia mostrar que antes dos humanos do mundo moderno aparecerem na Terra, uma civilização extremamente desenvolvida já existia lá. Então esses especialistas fantasmas escondidos no monumento sem palavras são realmente os especialistas de uma civilização passada na Terra. Porque eles deixaram para trás este monumento sem palavras. Fan Xingjian analisou a situação em detalhes e teve a leve sensação de que as coisas nas relíquias da Lua pareciam ter o objetivo de tornar a humanidade mais forte. Se os humanos da Terra ficassem mais fortes, as pessoas que vieram de outros mundos paralelos através dos seus de 9 camadas enfrentariam maiores dificuldades em sua tentativa de mudar a história da Terra. Então, as duas partes estão em lados opostos. As pessoas da civilização desenvolvida no passado na Terra deixaram para trás essas relíquias para fortalecer as pessoas que estão atualmente na Terra. Será que eles queriam ir contra a maneira como o sistema de Unitariáveis estava tentando mudar a história? Assim como Fan Xingjian estava analisando a conexão entre tudo isso, um homem idoso, que usava um chapéu alto, tinha uma figura magra, vestia um longo manto azul celeste e tinha uma longa barba, apareceu diante de Fan Xingjian. Seu novo oponente havia chegado. Quem se atreve a ofender nosso palácio do Dao Celestial? Estrondo. Era como se um sol tivesse sido aceso instantaneamente. Então, quando um grito explosivo que afundou profundamente no coração de alguém soou, correntes de ar brancas explodiram do corpo daquele velho padre e dispararam em todas as direções. É esse tipo de poder novamente. Fan Xingjian se concentrou e observou a energia avassaladora vinda do corpo do oponente. Parecia ser semelhante à vontade marcial, mas diferente ao mesmo tempo. Cada um dos últimos 300 oponentes também havia captado esse poder que era semelhante à vontade marcial. Depois que o velho sacerdote liberou seus poderes de forma explosiva, sua figura se transformou e ele se dissipou repentinamente. O manto aqui pode potencialmente significar o manto usado pelos sacerdotes toístas ou um manto masculino tradicional genérico. Presumi que fosse o primeiro. Uma das 7 grandes seitas mencionadas em outro livro escrito pelo Beowulf Dog.
Paraíso dos Deuses Demoníacos 853 Influência externa HMMM. O olhar de Fan Xingjian se estreitou e sua vontade marcial desapareceu. Ele viu que a outra parte não havia se dissipado, transformando-se em uma linha invisível. Todo o corpo da outra parte assumiu uma estrutura de uma linha monomolecular onde as moléculas foram amarradas uma a uma. Tire este ataque de mim. 10 técnicas do Dao Celestial. Técnica de desintegração ininterrupta. Os olhos de Fan Xingjian se estreitaram. Este velho padre não apenas era mais forte que os outros, mas também parecia ainda reter um pouco de sua consciência. Fan Xingjian acenou com a mão direita e 4 raios de luz da espada surgiram em direção à linha monomolecular em que o velho se transformou. Incontáveis luzes de espada brilharam explosivamente no ar como várias dezenas de milhares de espadas voadoras se chocando. Simultaneamente, uma extremidade da linha monomolecular chegou atrás de Fan Xingjian, mais uma vez formando a imagem fantasma do velho padre. Tome outro dos ataques do nosso Palácio do Caminho Celestial, movimento demoníaco extremo. Com um berro explosivo, o velho apontou um dedo. Naquele instante, uma cena do mundo sendo derrubado e as montanhas e rios em estado de convulsão foi retratada no coração de Fan Xingjian. Ele até sentiu como se todo o seu corpo estivesse sendo esmagado por uma força gravitacional extremamente forte. HMPH. Com um bufo frio, o corpo de Fan Xingjian brilhou levemente e ele desapareceu com um flash na velocidade da luz. No momento seguinte, 4 raios de luz de espada subiram ao céu, transformando-se em incontáveis sombras de espada que cobriram o mundo. A formação da espada de erradicação celestial envolveu completamente aquele velho. Quando a arte ilusória da formação da espada foi ativada, o velho sacerdote na formação ficou atordoado por um breve momento e parou seus ataques. Fan Xingjian sacudiu o dedo e, no momento seguinte, uma quantidade avassaladora de luz de espadas surgiu em direção ao velho como uma chuva de meteoros. HMPH, tentando se exibir apenas com algumas artes ilusórias. Vou deixar você experimentar a técnica demoníaca de transferência de ruído Palácio do Dao Celestial. O velho retirou sua aura e milhões de luzes de espadas cortaram seu corpo sem qualquer reserva. Eles estavam praticamente transformando todo o seu corpo em meras moléculas. No entanto, no momento seguinte, o semblante de Fan Xingjian mudou. Incontáveis luzes de espada irromperam de seu corpo, destruindo instantaneamente seu físico conjurado. Pensar que ele conseguiu transferir meus ataques para mim? Fluxos de luz em uma variedade caótica de cores reformaram o corpo de Fan Xingjian. No entanto, aquele velho padre dirigiu-se a ele mais uma vez, abrindo a boca e exalando um sopro de ar sem forma. Poder divino Yang primordial ininterrupto. Esta lufada de ar sem forma realmente parecia não ter nenhum traço. Fan Xingjian nem percebeu a chegada das correntes de ar. Ele só sentiu sua mente borrar por um momento quando o velho padre bateu em seu peito mais uma vez. Muitas rachaduras então apareceram em seu corpo. Fan Xingjian foi forçado a desintegrar seu corpo mais uma vez, esquivar na velocidade da luz e, em seguida, configurar a formação de espada de erradicação celestial para prender seu oponente. No entanto, desta vez, ele não estava com pressa para atacar. Ele transferiu 10% de seus poderes para um clone, segurou a intenção da espada Elite Pursuit e cortou em direção ao velho sacerdote. Como esperado, uma série de luzes brilhou no corpo daquele velho padre. Depois disso, seu clone também voou com um Zuoji. Inesperadamente, as costas do clone sofreram um golpe de espada. Pensar que ele pode transferir danos. E que as 10 técnicas do Dao Celestial. Existem realmente 10 delas. A expressão de Fan Xingjian ficou pesada e ele começou a esgotar os poderes do oponente pouco a pouco com sua formação de espada de erradicação celestial e seu clone. No processo desta guerra de atrito, o velho sacerdote realmente exibiu as 10 técnicas do Dao Celestial. Havia um total de 10 habilidades únicas e exibiam técnicas de ataque e defesa perfeitas. Eles cobriram quase todos os tipos de habilidades para as áreas de ataque, defesa,
movimento e sondagem. Isso impediu que Fang Xingjian ganhasse qualquer vantagem em termos de suas técnicas. Ele só foi capaz de desgastar lentamente os poderes de seu oponente, pouco a pouco, através do uso de sua formação de espada de erradicação celestial, transformando a batalha na forma mais primitiva de competição entre os seus poderes de origem. Após 12 horas, Fang Xingjian finalmente conseguiu matar seu oponente completamente. Fang Xingjian exclamou interiormente: felizmente, esta pessoa ficou apenas com um toque de consciência. Se ele estivesse em seu estado ideal, talvez eu não fosse capaz de matá-lo. E pensar que especialistas tão fortes existem na Terra. Além disso, os poderes que ele tinha pareciam ser diferentes de uma vontade marcial. No momento seguinte, todo o espaço escuro tremeu e uma luz imensa e sem precedentes desceu dos céus, fundindo-se no corpo de Fang Xingjian. De repente, ele percebeu que o velho padre de antes parecia ser seu último oponente aqui. No mundo exterior, os dois reis magos sentiram uma imensa aura surgindo do corpo de Fang Xingjian. Não houve energia surgindo, mas eles sentiram uma grande pressão mental que os fez recuar repetidamente, parando somente após mais de 600 quilômetros. Eles trocaram um olhar muito chocado. Tem sido um total de 10 dias. Eu me pergunto ao quanto o preceptor imperial compreendeu. Assim como a vontade de Fang Xingjian afundou no monumento sem palavras, muitos tumultos ocorreram em toda a Terra devido às mudanças drásticas que ocorreram na Lua. Dentro do laboratório experimental do clã For na América do Norte, numerosos professores e estudiosos de primeira linha vieram ao monarca do trovão e tentaram persuadi-lo: Senhor, devemos continuar produzindo a armadura em passe. Embora tenha perdido para Tianda anteriormente, havia apenas uma naquela época. Se produzirmos alguns mais conjuntos, talvez não percamos necessariamente para Tianda ou mesmo para Fang Xingjian, uma vez que possuamos 10, 100 ou mesmo mais de 1000 conjuntos da armadura de impasse. Outro ancião de cabelos brancos do clã também tentou persuadir o monarca do trovão: Senhor, agora que o mundo mudou, a situação política atual é extremamente instável. Estamos passando por uma situação extremamente turbulenta que a humanidade não experimentou durante os passados vários milhares de anos. Uma vez que não conseguirmos dar o primeiro passo dentro desses poucos anos, provavelmente nunca seremos capazes de superar Fang Xingjian. O Thunder Monarch permaneceu em silêncio, aparentemente ainda contemplando os ganhos e perdas. Outro velho professor aconselhou: cabeça do clã, não devemos mais hesitar. Uma vez que Fang Xingjian receba completamente o conhecimento das relíquias da Lua, provavelmente nunca mais teremos uma chance. A Terra realmente pertencerá ao seu clã. Senhor. Outro homem de meia idade disse: sabemos que este movimento é perigoso, mas também é a maior oportunidade do nosso clã Ford. Mesmo que esteja cheio de perigo e mesmo que haja a chance de todo o nosso clã ficar enfraquecido, ainda devemos dar uma tentativa. Eu já escondi os juniores que têm mais potencial em nosso clã. Mesmo se falharmos nessa tentativa, nosso clã Ford ainda terá preservado uma parte de nossa força. Além disso, podemos não necessariamente perder. Depois de ouvir a decisão do Thunder Monarch de desistir de competir contra o Fang Clan e que ele está disposto a ficar abaixo deles, muitos da geração mais velha do Ford Clan não puderam aceitar. O monarca do trovão sabia que a razão pela qual eles se sentiam assim não era que eles fossem tolos ou que não conhecessem seu próprio valor. Acontece que muitos benefícios foram colocados diante deles, levando-os a serem vencidos pela ganância. Como eles disseram, os capitalistas estariam dispostos a vender cordas que poderiam eventualmente levá-los à morte em benefício próprio. Os benefícios que envolveram tanto Fang Clan quanto Ford Clan valeram trilhões. Como eles poderiam estar dispostos a desistir deles? Além disso, na opinião deles, desde que fossem capazes de fabricar várias centenas ou milhares de conjuntos da armadura de impasse, eles poderiam não necessariamente perder. No entanto, o monarca do trovão não deu sua resposta, mesmo depois de muito tempo. Assim como muitos membros da geração mais velha do clã estavam se sentindo um pouco impacientes,
O Thunder Monarch de repente saiu e chegou à janela. Ele levantou a cabeça e olhou para a lua, dizendo: levante a cabeça e olhe para o céu. Não seja um sapo no poço. Olhe para o céu. Os vários membros mais velhos do clã trocaram um olhar perplexo. Então um deles levantou a cabeça e olhou para a lua. Seu corpo inteiro tremeu, e ele caiu molemente no chão. Paraíso dos deuses demoníacos. 854 Ciclusão e derivação. No momento seguinte, muitos dos membros e professores mais velhos do clã viram a normalidade no céu. Quando eles viram a lua explodir, com luz dourada e negra explodindo, e então os pedaços espalhados da lua pararam no céu, todos ficaram chocados e sem palavras. Seus olhos estavam arregalados e suas bocas abertas. Neste momento, as únicas pessoas nas relíquias da lua são. Poderia ser Fan Xingjian. O que diabos aconteceu? Todos começaram a pegar seus celulares e fizeram uma ligação após a outra. Todos os tipos de organizações de inteligência começaram a agir e todos os tipos de notícias começaram a ser transmitidas entre os membros do escalão superior. Cerca de meia hora depois, esses membros do escalão superior do clã For entenderam o que estava acontecendo e também verificaram que Fan Xingjian e os dois reis magos estavam bem. Todos olharam para a lua desanimados, sentindo um grande desespero. Vocês não atingiram o nível divino e não sabem o quão aterrorizante Fan Xingjian é. Os poderes notáveis dessa pessoa há muito atingiram um estado inacreditável. Esta é a boa sorte da Terra e nosso infortúnio. As pessoas de nossa geração estão destinadas a serem reprimidas por ele por toda a vida. Nossa única esperança é que possamos continuar a suportar isso e acumular poderes para nossas gerações posteriores, deixando-as passar por transformações, disse o monarca do trovão. Calmamente. De hoje em diante, se alguém tocar no assunto de hoje novamente, não me culpe por não mostrar nenhuma misericórdia. Os muitos membros do escalão superior do clã Ford ficaram em silêncio. Ninguém mais se atreveu a se opor à decisão do monarca do trovão. Na Terra, inúmeras pessoas ficaram profundamente surpresas com as mudanças da Lua. A maioria das pessoas comuns estava naturalmente preocupada que as mudanças na Lua trouxessem desastres. No entanto, o governo interveio para pacificá-los, e a maioria das pessoas continuou a trabalhar, aprender e fazer pausas como de costume, apesar do estado destruído da Lua. Apesar disso, muitos rumores sobre força extraordinária começaram a se espalhar simultaneamente pelas cidades. Isso proporcionou um começo para a Federação da Terra. No entanto, também houve muitos radicais que usaram esse fenômeno natural como motivo para declarar o fim do mundo e iniciaram ações de roubo, vandalismo e assaltos. No dia em que a lua explodiu, mais de 100.000 pessoas participaram de um tumulto. Eles estavam concentrados principalmente nas regiões do Oriente Médio, Norte da África e América do Sul. As perdas foram de mais de $1 bilhão. Além desses manifestantes, outro grupo que também mostrou reações intensas às mudanças da lua consistia em crentes de várias religiões na Terra. Os líderes de muitas religiões menores declararam a chegada do fim do mundo e que somente aqueles que aderiram às suas religiões poderiam receber a salvação. Eles aproveitaram essa oportunidade para intimidar um grande número de pessoas a aderir às suas religiões e arrancar muito dinheiro delas. Algumas das principais religiões também agiram. No entanto, como alvos principais, todos foram reprimidos pela Federação da Terra, que começou a pacificar os crentes. Apesar disso, ainda havia mais de 1.000 crentes na Terra que cometeram suicídio por vários motivos. Na defesa planetária, um auxiliar bateu na porta do escritório, mas não obteve resposta mesmo depois de muito tempo. Ele hesitou por um momento e finalmente abriu a porta, apenas para encontrar o líder da defesa planetária, Xiayan, caído no chão com uma expressão de pesar. Xiayan não estava mais respirando. Gritos chocados e sons caóticos soaram quando as pessoas vieram correndo. Muitas pessoas ficaram chocadas com a notícia de que Xiayan havia cometido suicídio. A assistente pegou um pedaço de papel da mesa do escritório, leu seu conteúdo e soltou um suspiro silencioso. As palavras no papel diziam: "Sinto muito.
Não consigo aceitar um futuro em que a Terra estará sob o domínio de um único clã. Também não consigo aceitar que haja um Deus acima de nós a quem iremos nunca será capaz de ir contra. Ao ler as palavras no papel, o assistente parecia ser capaz de sentir o desespero e a dor que Xiayan sentira. Era um profundo sentimento de desespero que as pessoas comuns sentiam em relação a um poder contra o qual não podiam lutar e a um futuro que não podiam mudar. Depois que Fan Xingjian derrotou o oponente final no Monumento Sem Palavras, sua vontade marcial voltou ao seu corpo. Seus olhos brilhavam em uma matriz caótica de luz, e parecia haver mistérios infinitos piscando neles. A escavação das relíquias da lua desta vez levou 10 dias e 10 noites. No entanto, também lhe trouxe grandes recompensas. O rei mago de ouro perguntou, Preceptura Imperial. Como é? Fan Xingjian assentiu e disse, ganhei grandes benefícios. Ele lembrou o conhecimento que havia sido transmitido através do Monumento Sem Palavras. Muito disso consistia em várias informações e profundidades sobre forças eletromagnéticas e forte interação. Embora esses dois poderes tenham vindo do mundo microscópico, um deles afetou principalmente o mundo macroscópico, enquanto o outro o mundo microscópico. Um foi aplicado do interno, o outro do externo. No entanto, ambos diziam respeito às mudanças nas estruturas físicas e eram mais capazes de fortalecer o físico conjurado e a vontade marcial. Fan Xingjian relembrou a profundidade do conhecimento que adquiriu. Ele sentiu que se fosse capaz de integrar essas profundidades em seu próprio cultivo, seria capaz de receber ganhos tremendos na área de melhorar sua vontade marcial e seu físico conjurado. Então ele também seria capaz de levar sua espada conquistadora e espada de perseguição leve para um nível superior. No entanto, não será fácil estudar e dominar essas coisas completamente. Eu ainda precisarei criar derivações lentamente e adicioná-las às minhas artes de espada. Pensando nisso, Fan Xingjian planejou continuar em reclusão, aplicar as derivações do conhecimento obtido em suas artes de espada e, assim, ficar mais forte. Ele olhou para os dois reis magos e disse, aconteceu alguma coisa quando entrei profundamente no Monumento Sem Palavras? O rei mago de ouro disse, nada de importante aconteceu. No entanto, a Terra enviou notícias sobre como as mudanças que ocorreram na Lua parecem ter causado muitos distúrbios e suicídio de muitos civis. Os dois reis magos não pensaram muito nisso. Para eles, cidadãos comuns eram apenas existências insignificantes como formigas. O que importava se houvesse alguns tumultos? Fan Xingjian contemplou a notícia e disse, ainda preciso entrar em reclusão um pouco mais e integrar o que aprendi. Vocês dois podem fazer uma viagem à Terra e me ajudar a zelar pela Federação da Terra, eliminando toda a injustiça. Depois de obter o legado de conhecimento do Monumento Sem Palavras, Fan Xingjian estava confiante de que os dois reis magos não seriam mais uma ameaça para ele, uma vez que ele integrasse o legado de conhecimento em suas artes de espada. Então, ele decidiu deixar os reis magos retornarem à Terra e vigiarem seu nome. Isso evitaria que algumas pessoas se afundassem profundamente no desespero e provocassem imprudentemente certas mudanças sem se importar com os resultados. A partir de agora, para lutar contra os inimigos que vierem dos mundos paralelos, a Terra precisaria desenvolver sua ciência e tecnologia, disseminando uma força extraordinária. Com os dois reis magos assumindo o comando, eles seriam capazes de passar por esta fase com o mais alto nível de estabilidade. Os dois reis magos ficaram atordoados por um momento. Embora eles não se importassem com a sobrevivência da Terra, eles tiveram que ouvir, pois era um comando de Fan Xingjian. Os dois assentiram levemente e, com um flash, dispararam em direção à Terra. Fan Xingjian sentou-se de pernas cruzadas no ar. Com um aperto de mão, 4 fluxos de luz de espada jorrou, transformando-se na formação de espada de erradicação celestial e protegendo seu corpo inteiramente. Ele então fechou os olhos e sua vontade marcial afundou nas profundezas de sua consciência enquanto recordava as inúmeras peças de conhecimento que obteve do Monumento Sem Palavras.
A profundidade das forças eletromagnéticas e a forte interação são adequadas para serem usadas para mudar a natureza do material físico. Meu físico conjurado ainda é muito frágil no momento. Posso usar essas áreas para compensar as insuficiências do meu físico conjurado, aumentando sua dureza. Quando Fan Xingjian estava forjando seu físico conjurado no nível 2 do nível divino, ele havia tomado como referência os legados da dinastia do Mar Montanhoso, do Santuário da Lua Cheia e do Palácio das 10.000 Estrelas. No entanto, parecia que seu físico conjurado ainda não era perfeito. Seria danificado apenas por ir contra um especialista nível 5 nível divino. Tendo obtido a profundidade das forças eletromagnéticas e forte interação desta vez, ele imediatamente planejou fundi-las com sua experiência passada, melhorando seu físico de espada de conexão celestial mais uma vez e fortalecendo seu físico conjurado. No mínimo, ele precisaria torná-lo tão forte quanto a armadura de impasse do Monarca do Trovão. Só então ele não precisaria temer lutar contra a igreja, que estava no norte. Fora isso, o que sobraria seriam minhas habilidades de fortificação frontal. Posso fazer uso dessas profundidades para fortalecer minha vontade marcial. A vontade marcial de Fan Xingjian estava em 2000 para começar, e já era considerada de primeira linha entre pessoas do mesmo nível que ele. No entanto, nas trocas contra o Rei Mage King, o Black Mage King e os dois Guardian Kings recentemente, parecia insuficiente. Ele só podia confiar em seu domínio das artes da espada para ganhar vantagem. Os movimentos de quase tudo o que é físico no mundo macroscópico parecia depender do impulso das forças eletromagnéticas. Além disso, o princípio no nível mais baixo da interferência da vontade marcial em relação ao mundo prático também tinha como base as forças eletromagnéticas. Portanto, Fan Xingjian planejou aproveitar esta oportunidade para melhorar o poder de sua vontade marcial e fortalecer suas habilidades de fortificação frontal. Paraíso dos Deuses Demoníacos 855 Instruindo o tempo passou num piscar de olhos. Um mês se passou desde que Fan Xingjian entrou em reclusão, treinando na Lua. Com o nível de conhecimento atual de Fan Xingjian e as habilidades computacionais de seu cérebro, junto com os reforços dos 10 níveis das impressões místicas e seu talento número 1 nas artes da espada, seu esforço total em criar as derivações foi comparável ao da articulação esforços de mais de 100.000 professores, acadêmicos e cientistas de primeira linha. Além disso, seria como os esforços dos 100.000 professores de primeira linha se eles fossem de uma só mente, pudessem trocar como quisessem e também pudessem fazer continuamente observações pessoais do mundo microscópico. Com um único pensamento, Fan Xingjian seria capaz de conduzir todos os tipos de experimentos como e quando desejasse no espaço vazio do universo, e ele seria capaz de continuar avançando em uma direção. Um mês depois, Fan Xingjian abriu os olhos mais uma vez e uma pitada de compreensão passou por sua mente. No último mês, eu deduzi 2 conjuntos de técnicas marciais com base no conhecimento obtido do Monumento Sem Palavras em uma tentativa de fortalecer minha vontade marcial e reforçar meu físico conjurado. A primeira é uma técnica marcial que fortalece a proeza da vontade marcial. Esta técnica absorve os trovões celestiais e as forças do magnetismo terrestre e os adiciona à vontade marcial. A partir daí, a vontade marcial será fortalecida tanto por dentro quanto por fora. Pode ser chamada de técnica de indução do trovão. A outra técnica é aquela que compensa as falhas que o físico de espada de conexão celestial tinha no passado. Ele pode reforjar meu físico conjurado e é um meio de usar poderes nucleares para aumentar a resistência do físico conjurado ao grau da armadura de impasse. Negligencia a influência da vontade marcial e é indestrutível. Pode ser chamado de físico de espada da extremidade superior que conecta o céu. Embora essas 2 técnicas não possuíssem nenhuma habilidade de ataque, elas poderiam continuar fortalecendo a base de Fan Xingjian e torná-lo cada vez mais forte. É uma pena que o tempo ainda seja muito curto. Embora o Monumento Sem Palavras tivesse transmitido muito do conhecimento misterioso e profundo do mundo microscópico para ele,
Possuir o conhecimento e aplicá-lo eram duas coisas completamente diferentes. Era como se uma pessoa pudesse aprender físico-química, mas ainda ser incapaz de criar imediatamente um avião ou um carro. Geralmente, era um caminho muito longo desde a teoria até a aplicação. Se não fosse porque já havia uma parte do conhecimento sobre a aplicação no monumento sem palavras, Fan Xingjian provavelmente levaria ainda mais tempo para derivar essas duas técnicas marciais. Seria impossível para o monarca do trovão e os outros inventarem uma arma tão poderosa. No entanto, Fan Xingjian sabia que não tinha muito tempo. Ele teve muito tempo para gastar no aperfeiçoamento dessas duas técnicas marciais. Nem teve tempo para continuar criando mais técnicas marciais usando o conhecimento do monumento sem palavras. Esses dois já estão em seus limites atuais. Em seguida, terei que cultivar rapidamente essas duas técnicas marciais e tentar ficar mais forte o mais rápido possível. No entanto, o que eu tive a seguir precisaria levar pelo menos alguns meses. Antes disso, Fan Xingjian teria que tomar providências. Ao pensar nisso, ele voltou ao céu acima da cidade demoníaca com um flash. Em um certo edifício na cidade demoníaca, o Rei Mago Negro estava circulando lentamente a energia diabólica e estudando o conhecimento que havia recebido do monumento sem palavras. Ele estava se esforçando para encontrar maneiras de aplicar esse conhecimento em suas artes marciais. De repente, ele sentiu algo através de sua inspiração súbita. Ele abriu os olhos e viu que Fan Xingjian já havia aparecido diante dele. O Rei Mago Negro se levantou e cumprimentou, Preceptura Imperial. Fan Xingjian assentiu. Após os eventos com o guerreiro da tribo do Deus Maligno, Tiandão, e o monumento sem palavras, o Rei Mago Negro e o Rei Mago Dourado agora estavam com muito medo dele. Fan Xingjian acreditava que não havia como os dois irem contra ele a menos que tivessem confiança absoluta em alcançar a vitória. Com o ritmo em que ele estava melhorando, Fan Xingjian estava confiante de que os dois nunca teriam confiança absoluta em derrotá-lo. Portanto, ele não planejava deixar uma proeza de batalha tão forte na Terra. Rei Mago Negro, compreendi algumas coisas do monumento sem palavras e precisarei entrar em reclusão para treinar por um período de tempo. Terei que incomodá-lo para retornar ao Miracle World e me ajudar a vigiar a capital imperial. Então, com pensamento, uma quantidade enorme de conhecimento do monumento sem palavras fluiu para a mente do Rei Mago Negro através de correntes de informação. Os olhos do Rei Mago Negro brilharam e revelaram grande alegria no momento seguinte. Fan Xingjian disse, eu já compreendi toda a profundidade dentro do monumento sem palavras. Proteja o Império no período em que eu não estiver por perto. Quando eu voltar, passarei gradualmente para você as partes restantes. Deixa comigo. Vou matar toda a família de quem vier criar problemas. O Rei Mago Negro estava extremamente interessado no conhecimento do monumento sem palavras. Ele nunca reclamaria de haver muitas coisas que poderiam torná-lo mais forte. Além disso, esses não eram tesouros celestiais e terrestres. Eram pedaços de conhecimento, legados. Eles não apenas aumentariam seus poderes, mas também aumentariam os poderes futuros de toda a facção de Black Robed. Depois de instruir o Rei Mago Negro sobre as coisas aqui, Fan Xingjian se transformou em uma onda de luz invisível e mais uma vez encontrou o caminho para a localização do Rei Mago de Ouro. Acima das camadas de nuvens, havia 7 Reis Magos de Ouro que estavam sentados, deitados, correndo ou andando. Todos eles estavam compreendendo o conhecimento que o Rei Mago de Ouro havia obtido do monumento sem palavras. Vendo Fan Xingjian chegar, todos os 7 viraram a cabeça, olharam para Fan Xingjian e perguntaram, Preceptura Imperial, que ordens você tem? Como Black Magic King, depois de testemunhar as grandes habilidades de Fan Xingjian várias vezes, o Gold Magic King ainda daria a Fan Xingjian respeito suficiente na superfície, no mínimo, independentemente do que ele realmente pensasse. Fan Xingjian disse, vou entrar em reclusão por um período de tempo para digerir minhas conclusões do monumento sem palavras. Já fiz o Rei Mago Negro retornar ao Império e vigiá-lo. Terei que conseguir você para me ajudar a cuidar da Terra. Isso é fácil.
Vou ficar na cidade demoníaca. Fan Xingjian sacudiu a ponta do dedo suavemente, e uma parte do conhecimento do monumento sem palavras se transformou em um fluxo de informação atual, jorrando em direção à consciência do Rei Mago de Ouro. Isso é. Os olhos do Rei Mago Dourado brilharam quando ele perguntou: é o conhecimento do monumento sem palavras? Fan Xingjian disse casualmente: eu já entendi completamente todo o conhecimento do monumento sem palavras. O conteúdo desta informação atual será sua compensação por vigiar a Terra. Preceptura Imperial, você é muito gentil. O Rei Mago Dourado tinha uma pitada de alegria em seu rosto. Ele não esperava que Fan Xingjian fosse tão ousado e generoso ao ponto de compartilhar uma parte do conhecimento que obteve do monumento sem palavras. Então vou deixar as coisas para você. Depois de dizer isso, Fan Xingjian deixou o Gold Magic King com um flash. Fang Yue estava no computador, lendo os relatórios enviados por todos os respectivos responsáveis, quando um feixe de luz de espada de repente brilhou diante de seus olhos. Ele então descobriu que Fan Xingjian havia aparecido diante dele. Xingjian, você saiu da reclusão? Fan Xingjian acenou com a cabeça e disse: ainda precisarei entrar em reclusão por 1 a 2 meses depois disso. Durante esse período, deixarei o Rei Mago de Ouro vigiar a Terra. Se você tiver algum problema, pode contacte-o. Eu entendo. Mas ele é confiável. Fan Xingjian disse: ele não é estúpido. Antes de ter a confiança absoluta para me derrotar, ele não fará de mim um inimigo. Depois de dizer isso, Fan Xingjian acenou com a mão, fazendo o computador de Fang Yue voar e chegar antes dele. Em seguida, fluxos de imagens fantasmas envolveram o computador. Fan Xingjian anotou o conhecimento que obteve do monumento sem palavras diretamente no disco rígido do computador. Depois de carregar cerca de 30% dele, Fan Xingjian parou e devolveu o computador para Fang Yue. A razão pela qual ele forneceu 30% do conhecimento também foi para evitar que o Rei Mago de Ouro fosse atraído por ele e, assim, dando-lhe uma desculpa para cometer erros. Além disso, apenas 30% do conhecimento já era suficiente para a Terra estudar e pesquisar por muito tempo. Inscrevi uma parte do conteúdo do monumento sem palavras no computador. Vocês devem pesquisá-lo adequadamente. Inimigos de mundos paralelos podem chegar a qualquer momento, então a Terra também precisará estar preparada para a batalha. Fang Yue sentiu. Eu entendo. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.